Oi, turma, tudo bem? Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre hormônios vegetais. Na verdade, a gente vai finalizar essa aula, né? Na aula anterior a gente iniciou esse conteúdo, então hoje eu vou retomar aqui alguns conceitos e finalizar essa aula. Bom, então quando a gente fala em hormônios vegetais, nada mais é do que substâncias químicas liberadas pela planta com uma função específica. Então, vocês aprenderam lá em sistema endócrino, só fazendo uma analogia, tá? Uma comparação. Então, a gente aprendeu em fisiologia humana que os hormônios são substâncias químicas, né? Que vão ser lá liberados, que vai ativar alguma função específica no nosso corpo. Então, no caso aqui das plantas, o grupo de hormônios que a gente iniciou foi as auxinas. Essa palavra auxi vem do grego, significa crescer, e a principal função das auxinas é provocar o crescimento da planta. Então, essa substância química ela é liberada, né, para uma região lá da planta que a gente vai citar, e vai provocar o alongamento das células, né? Então, imagina que uma célula, à medida que ela vai recebendo a auxina, ela vai alongando, ficando maior, e isso provoca o crescimento na planta. Mas as auxinas, né, esse grupo de hormônios não é responsável somente pelo crescimento da planta, mas também pelo desenvolvimento, né, como por exemplo, a formação do fruto. A gente sabe e vimos nas aulas anteriores, né, aí no conteúdo de botânica, que a definição de fruto, né, é uma estrutura que envolve a semente e o fruto, né, a parte ali que vai envolver a semente, o fruto verdadeiro, é formado ali pela dilatação do ovário. E como que esse ovário dilata, né? Na verdade, ele vai recebendo substâncias químicas, que são hormônios, né, do grupo das auxinas, provocando a sua dilatação, né, e a formação do fruto. E uma coisa interessante, né, é que tem como, pessoal, a auxina natural ou a auxina sintética também é possível produzir auxina, mas é possível formar frutos sem sementes, né, a partir da inserção da auxina. Então, eu falei para vocês lá dos frutos que pertencem ao grupo dos partenocárpicos, né? Até brinquei com vocês de que é um fruto sem pai. A gente lembra de patenocárpicos, né? Paternocarpia, de paterno, de pai. Por que fruto sem pai? Porque é possível formar um fruto sem fecundação. Se não tem fecundação, não forma semente. Lembra lá que eu falei para vocês como, por exemplo, da uva sem semente, né? Os limões, a banana, que é um fruto sem semente, não é um falso fruto, né? Nenhum fruto verdadeiro entra lá em partenocarpia. Por quê? Porque eu formo o fruto sem ter fecundação. Então, foi feito experimentos, né, de aplicação de auxina ali no ovário da florzinha e formou um fruto sem ter a formação da semente, ou seja, não é possível, né, formar um fruto sem ter a fecundação. A fecundação, ela vai provocar a formação do embrião e a semente ao redor ali do embrião, né? Então, esses frutos que não apresentam semente, né, como por exemplo a banana, limão, alguns limões, né, são frutos formados sem a fecundação, né? Eles pertencem ao grupo de paternocarpia. Bom, tá, então a principal função da auxina é promover, na verdade, né, o crescimento da planta. Essa substância química vai estimulando o alongamento das células, provocando o crescimento na planta, e também a gente tem aí uma das outras funções, né, o desenvolvimento da planta, principalmente no fruto, tá? Mas não só o fruto, tá, gente? Desenvolvimento da planta no geral também, como por exemplo na semente, né, o desenvolvimento ali nas folhinhas, tá? Mas esses são os dois principais que a gente vai ver por enquanto. Tá, professora, a função eu entendi, né? Mas de onde sai esse hormônio? É importante a gente saber a região que é liberado esse hormônio. Então, por exemplo, vocês viram lá em fisiologia humana que a maioria dos hormônios são liberados pela hipófise, aquela glândula endócrina que fica ali pertinho do seu encéfalo, né? Fica ali no encéfalo, na verdade. E vai liberando na corrente sanguínea. E a auxina, né? Que região da planta é liberada. Então, a partir de experimentos e muitos estudos, foi identificado que essa substância química, ela
é liberada ali do meristema apical. Quando a gente fala apical, né, ou ápice, na parte superior, na pontinha mesmo da planta, dali vai sendo liberada a auxina, promovendo o crescimento, né, da planta aí, de forma comprimento e espessura também. Então, quando a gente fala em meristema, né, nada mais é do que um tecido que tá ali formado por células indiferenciadas, que tá ali a todo momento fazendo mitose, né, divisões celulares, e nessas células a gente tem a liberação, então, dessa substância química que vai percorrer pela planta. Tá, e essa substância química, ela é liberada do meristema apical e como que chega nas regiões mais inferiores da planta, né? Pelo parênquima, que é um tecido adulto, né, especializado em preenchimento, né, por todo o corpinho da planta, e ele que vai ser responsável por conduzir essa substância química até as outras regiões da planta, tá? Então, essas coisas aqui são muito importantes, saber a função, a região que é liberada esse hormônio e o tecido que conduz esse hormônio para as outras regiões da planta. Cuidado, né, pessoal? Condução do hormônio vegetal, né? Não condução de seiva. Condução de seiva a gente viu lá, xilema e floema, tá? Pra não confundir. Bom, e aí, pessoal, eu falei pra vocês sobre o experimento de Darwin, né? Na verdade, ele não fez esse experimento sozinho, ele fez juntamente com o filho dele, porque um dos questionamentos era por que a planta crescia em direção à luz, por que algumas plantas, né, tinham uma certa inclinação. E, né, observando a planta, a partir desse questionamento foi possível descobrir várias coisas, principalmente aí sobre a auxina, né, a descoberta da auxina, a descoberta dessa substância química aí, que vai promover o crescimento da planta. Então tem uma imagem aqui bem bacana, eu fiz um desenho para vocês na lousa, né, mas enfim, não ficou tão bom. Vamos olhar aqui essa imagem que vai ser bacana pra gente entender. Opa! Aqui. Tá. Então, eu coloquei aqui o experimento para vocês, né? Que ele fez com uma planta de alpiste. Os 4 passos, na verdade, as 4 etapas feitas. Então, aqui a gente tem uma planta controle, por quê? Porque é uma planta que não foi feito o experimento, né? Que ela vai ser de observação referente às outras que vão passar por experimento para a gente poder ver a diferença. Então, né, experimento de Darwin e seu filho. A gente tem aqui a luz do sol, tá? Tem uma planta de controle. O que ele fez nas outras plantas, né? Pegou ali representantes para poder ver, comparar. Essa primeira planta aqui, ó, sem a ponta, ele cortou a pontinha da planta, ó. E ele percebeu que o tempo passou e essa planta parou de crescer. Interessante, né? A outra plantinha, ó, a ponta com opaca, ou com capa opaca. Ou seja, ele colocou aqui algum material, como se fosse uma touquinha, né, na ponta da planta, opaco, porque não ia ter ali, a luz não ia conseguir atravessar. E ele percebeu também que essa planta não crescia. Aí depois, né, no terceiro passo aqui, eu descrevi aqui para vocês aqui em cima, tá? Mas vamos observar a imagem. Ele colocou um material, né, uma ponta com capa transparente, ou seja, essa capinha, ela permitia a entrada de luz. Reparem que a planta cresceu inclinada em direção à luz. Bom, então aqui ele já conseguiu perceber que tinha alguma coisa na ponta da planta que influenciava no crescimento. E aqui o último experimento, né, para poder confirmar mesmo as ideias, eles, na verdade, né, cobriram aqui com um material na região mais baixa da planta, né, não na ponta, e percebeu que essa planta continuava a crescer. Então, os indícios, né, desse experimento apontava que tinha alguma substância ali na ponta da planta que era liberada, que promovia o crescimento da planta, né? Mas não respondia por que a planta crescia inclinada, né, em direção à luz. E aí a gente teve o experimento de Wendt, né, Fritz Wendt. Esse cara aqui, o holandês, ele fez um experimento que conseguiu identificar a substância química do grupo das auxinas. Então, aqui, pessoal, vamos começar aqui, ó, né? A sequência do experimento tá pela ordem alfabética. Então, A, B, C, D, E. Vamos lá, o 1.
Letra A, tem uma planta aqui, ele cortou a pontinha da planta, olha só, dá um zoom para vocês. Né? Então, aqui ele cortou a pontinha da planta e colocou sobre um agar, né, que é uma base gelatinosa. Então, aqui a gente tem a pontinha da planta sobre o agar. Identifica-se que nessa pontinha, então, tem a substância química que vai promover o crescimento. Depois de um certo tempo, né, ele retira, então, a pontinha da planta e pega um bloquinho de agar que possivelmente tinha ali absorvido a substância química da pontinha da planta e coloca, né, sobre uma outra planta, né, que tem a região cortada ali da ponta. E aí, o que ele percebeu, né, depois de um tempo, olha só, o tempo passando, uma hora depois, essa planta estava crescendo inclinada, né, em direção à luz. E o ponto-chave aqui, né, que fecha, amarra a experiência, acredita-se então que essa substância química representada por essas bolinhas em vermelho, ela seja fotofóbica, ou seja, ela foge da luz. Então, se essa planta, né, dependendo ali da posição da luz do sol, estiver numa posição não na vertical, né, mas mais inclinada em direção à plantinha, a gente vê que essa substância química ela vai se concentrar, ela vai se localizar na região de sombra, onde não está batendo a luz. Né? Isso provoca ali o crescimento, né, da planta, as células dessa região aqui, elas vão alongar muito mais do que dessa região aqui, ó. Então, aqui a gente já consegue perceber, então, que na ponta, ali na região apical da planta, que é liberado a auxina, que vai promover o crescimento, o alongamento das células, e respondendo por que as plantas crescem inclinadas, né? Não todas, mas algumas podem crescer inclinadas em direção à luz, é porque a gente tem aí como característica que a auxina é fotofóbica. Se ela vai fugir da luz, pessoal, além de ela ir da parte de cima, né, da região apical para as regiões mais de baixo, né, ela vai de cima para baixo, pelo parênquima, ela também vai se concentrar na região de sombra, né, fugindo ali da luz. Então, nessa imagem aqui, talvez fique mais claro da gente entender, olha só. Se eu tenho uma luz na vertical, então, por exemplo, olha só, o meu sol verde. Se eu tenho uma luz na vertical, aqui eu tenho a ponta, né, da planta, o tecido meristemático, que tá liberando ali a auxina. A gente vê que a auxina, então, ela vai fugir da luz, ela vai de cima, para baixo. E aqui a gente vê células sendo alongadas, né? E aí é por isso, né, que a auxina, ela vai passando ali nas paredes da planta, promovendo o alongamento dessas células. Essas células vão ficando maiores, promovendo aí o crescimento para cima do caule, né? E aqui, pessoal, olha só, a luz ela já está em outra posição, né? Então, essa região aqui está sendo mais iluminada, tá? Toda essa região aqui, deixa eu arrumar meu desenho. Aqui, vamos pegar um sol aqui, ó, sol, tá? Essa região aqui, ó, ela tá sendo mais iluminada. Bom, então a auxina que tá sendo liberada da região apical, do meristema apical, vai se concentrar no lado de sombra. Então, a gente consegue ver que essa região aqui tem mais células alongadas, né? Em comparação com essa outra região aqui, onde bate mais luz, tá? Bom, a gente comentou um pouco sobre isso na aula passada, né? Aqui um outro experimento, pessoal. Outra imagem que também vai com as ideias aí do experimento de Waite, né? De que essa substância química vai se concentrar na região de sombra. Olha só, ela indo ali para a esquerda, né? E aqui a gente vê as células mais alongadas, porque essa região aqui tá recebendo mais luz, tá? Bom, e aí, pessoal, né, finalizando a nossa aula, a gente vai ver aqui um gráfico, uma representação de gráfico, que vai indicar que não são todas as regiões da planta, ou melhor falando, a auxina, a concentração de auxina, ela é diferente dependendo da região da planta. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, o eixo Y
indica o crescimento e o eixo X a concentração de auxina, então quanto mais para a direita, maior a concentração, e quanto mais para cima, maior o crescimento, né? E aqui a gente tem, né, a palavra inibição e estimulação, estímulo, né, que tem a origem, tá? Bom, o que a gente pode perceber é que das 3 regiões da planta, raiz, gema e caule, gema, pessoal, são aqueles galinhos, né? As gemas laterais, por exemplo, aqueles galinhos que ficam ali ao redor, né, do eixo principal do caule. A gente consegue perceber que o caule é a região que mais precisa, né, tem uma demanda maior de uma concentração de auxina maior. Reparem que a raiz é a região que menos precisa de auxina. Isso parece meio lógico, porque se a auxina ela vem lá da ponta, pessoal, olha só, né, essa aqui é uma planta, eu vou fazer aqui a raiz embaixo, tá? Se a auxina vem daqui, é fácil entender de que a concentração de auxina tá bem maior aqui do que lá na raiz. À medida que essa auxina vai sendo, né, doada, transportada por toda a plantinha, chega aqui menos auxina. E é o suficiente para promover o crescimento da raiz, tá? Então, o que a gente pode perceber com isso, né? Que as diferentes concentrações de auxina, na verdade, as diferentes regiões da planta precisam de diferentes concentrações de auxina. A raiz, ela precisa de uma concentração bem menor comparada ao caule. E uma estratégia que é muito usada, principalmente na agricultura, que vai muito de acordo com essa parte teórica, é a poda, né? Podar a planta. Por quê? Olha só. Tem aqui uma plantinha, tá? E essa planta não tratada quer dizer que a região da pontinha não foi cortada. Então, aqui em cima, pessoal, no meristema apical, eu tenho um excesso grande de auxina. Só que eu tenho aqui os galinhos, né, que a gente chama de gema lateral. E se a gente olhar aqui na imagem, a gema, né, que são esses galinhos, precisa de menos auxina. Então, o que acontece? Quando a planta ela tá crescendo, né, a auxina é fotofóbica, então a auxina sai lá do meristema apical de cima para baixo. Essas regiões aqui, ó, as gemas, elas recebem muita auxina, excesso de auxina, tá? Porque essa auxina tá ali passando pelo caule e o caule precisa de muita auxina para crescer. Então, as gemas, elas ficam adormecidas. Como elas recebem excesso de auxina, o excesso, pessoal, olha só, provoca a inibição do crescimento. Então, quanto mais para a direita, maior concentração de auxina. Então, se a gema ficar recebendo excesso de auxina liberada ali pelo meristema apical, ela vai inibir o crescimento dela. Engraçado, né? Inibe o crescimento, então a gente diz que essas gemas ficam adormecidas. Quando a gente faz a poda, olhem essa segunda imagem aqui, né? A poda e cortando, quando você corta ali a pontinha da planta, você impede com que essa planta cresça, certo? Porque não vai ter mais ali a auxina sendo liberada pela região apical. Bom, então quando a gente poda, né, além de você dar uma pausa ali no crescimento da planta, você vai acordar, né? Eu disse ali que as gemas estavam adormecidas, você acorda essas gemas aqui e essas gemas começam a produzir a auxina na quantidade necessária, na concentração menor, mais baixa, e aí a gente tem a formação de novos galhos. Então, essas plantas, vamos dizer, elas crescem para o lado no sentido de que vai formar novos galhos, né? Então, a poda, algo muito usado aí na agricultura, né, serve para você diminuir a quantidade de auxina, porque quando você vai cortando ali a pontinha da planta, não vai ter mais excesso de auxina, e as gemas que estavam adormecidas, né, no sentido de que elas estavam recebendo excesso de auxina, então estava inibição de crescimento, elas começam a trabalhar e produzir ali a auxina na concentração ideal para o seu crescimento. E aí a gente começa a ter novos galhos. Então, é uma estratégia muito usada aí, né, para promover, deixar as plantas com mais galhos e menores, né, para não crescer, para não ter alturas significativas, ser dificultoso colheita e tudo mais. Então, pessoal, a nossa aula encerra por aqui. Então, só fazendo aqui um breve resumo, a gente viu
né? O principal grupo aí de hormônios que são as auxinas. Então, é um grupo de hormônio, tá? Não é um hormônio específico. Existem aí mais de 5 grupos, né, de hormônios. 5 grupos de hormônios. Mas a gente viu, por enquanto, nessa aula só as auxinas. Vimos aí o experimento de Darwin, né, com seu questionamento, o experimento de Wentz, representação de gráfico para a gente ver que diferentes regiões da planta precisam de diferentes concentrações de auxina. Isso vai de encontro aí com a técnica usada na poda de plantas, tá bom? Então é isso, pessoal. A gente se encontra na próxima aula.